como o irmão já falou, devemos buscar o Senhor porque Ele se faz presente. Se nós mandamos glória, a glória desce e nos enche. Amém? Glória a Deus. Obedecer
Muito bem.
Daí, está aí esta família colaborando conosco hoje. Daqui a pouquinho ela já está em uma posição que estará louvando o Senhor nesta noite. Que diremos a todos? São bem-vindos? Bem-vindos em nome de Jesus. Hoje eles estão no Ministério Novo de Jerusalém, né? Bênção de Deus. Eu até gostaria que as irmãs já tomassem posição aqui, que já estávamos passando para vocês, tá? Vocês estavam cantando aí 2 ou 3 músicas, né? Adorando o Senhor nesta noite conosco. Pode se posicionar. Eu quero apresentar também o Sandro, né? O Sandro, primo da irmã Francisca, está passando uns dias em Goiânia, servo de Deus, né? Ficamos muito felizes com a presença dele aqui. O que diremos ao Sandro? É bem-vindo? Deus abençoe, Sandro. Deus abençoe. Está conosco também a irmã Alberita, né? É a mãe do presbítero Moedas, né? Está ali. O que diremos a ela? Bem-vinda? Deus abençoe, irmão. Deus abençoe. É um prazer tê-la aqui nesta noite. Graças a Deus. Está conosco também os pais da Carol, né, Carol? Está ali os pais da Carol, sentados do lado dela. Faz esse canal. Isso. O que diremos aí? São bem-vindos? Quero também dar um forte bem-vindo para a Alana. A Alana também quer prestar, né? Fiquei muito feliz de ver aqui. Graças a Deus. Eu tenho um carinho muito grande por essa menina. Uma menina que louva, toca. Ela é uma bênção de Deus. Que diremos, Alana, bem-vinda? Deus abençoe ela. Deus te abençoe em nome de Jesus. Tem mais alguém nos visitando que eu não falei? Novo, que eu não mencionei? A mãe do Gabriel. A mãe do Gabriel. Sua mãe? Rapaz, mais nova. Muito bem, é um prazer. Viu, irmã? Muito bem-vinda. Que diremos a ela? Bem-vinda? Deus abençoe. Deus abençoe. As irmãs, qualquer pode estar com a oportunidade agora ao nome do Senhor. Eu vi essas irmãs cantando. E foi em ocasiões difíceis, muito difíceis. Mas quando elas cantaram, eu falei, essa menina tem que cantar lá na nossa igreja. Eu vou levar elas lá. E comentei, na época até com o pastor Eudes, né? Comentei, falei para ele, e ficou nesse desejo da gente trazer essas irmãs para louvar ao Senhor. E agora chegou o dia. Ela pode estar cooperando conosco aqui. Para quem não sabe, elas são irmãs da irmã Corinha, né? A família é quantos irmãos? 8. A família é próxima, né? 8, né? Então, elas são irmãs da irmã Corinha. E graças a Deus, hoje deu tudo certo e elas poderão louvar o Senhor. E todos nós vamos estar adorando ao Senhor nesse momento tão especial. Aleluia. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Santa igreja, com a paz do Senhor. Eu me sinto muito feliz, né? Estar aqui depois de tanto tempo, há muitos anos a gente vinha cantar aqui. Aí lembro do Tom Mário e muitas outras pessoas aqui, né? Que muitos já não estão aqui mais. Aí nós ficamos muito agradecidos pelo pastor convidar a gente, né? Para estar aqui nessa noite. Eu também cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Para mim é motivo de muita alegria também estar aqui, para juntamente com essa igreja louvar o nome do Senhor. Como a irmã falou, né, de longas datas, eu era praticamente uma criança, a primeira vez que eu cantei com essa igreja, irmãos. Não vou falar quantos anos que faz, sabe? Né?
Nós vamos cantar um hino aqui, que é, quer dizer, eu acho que muitos irmãos lembram do conjunto Dedos de Davi. E a gente gosta muito de cantar esse hino. Eu agradeço ao meu Jesus pelo perdão, por nossas vidas e guardando proteção. Sou grato a Deus por responder minha oração. Animando bem que a gente cantava em Deus sabe comigo. E depois a gente passou a cantar 3, aí a gente. Deus fala comigo através do meio. Deus fala comigo através dos seus pensamentos. Deus fala.
Soberano Deus, eterno Pai, salve o servo, teu filho, Senhor, usa o teu servo, fala conosco, ó Pai, bendito é o teu amado. Eu sei que o Senhor tem uma palavra para nós esta noite, usa o teu filho, fala conosco. Pai, eu creio que a tua palavra é viva e eficaz para esta hora, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Todas as crianças saíram, né? Tinha preparado uma historiazinha para elas. Eu não pensei que fossem para o cultinho, mas amém. Glória a Deus por isso. Que Deus seja louvado e agradecido. Mas nós também temos muito de criança em nós, ou não temos? Somos crianças até hoje. Muitas vezes nós
ficamos surpresos, nos surpreendemos com atitudes infantis, com procedimentos infantis, de criança. Muitas vezes nós nos surpreendemos falando igualzinho as crianças recém-nascidas. Gugu, dadá, babá, nanã. Ou vocês nunca se flagraram, nunca se surpreenderam fazendo isso, brincando com as crianças? Já, muitas e muitas vezes nós tentamos despertar interesse nas crianças, imitando-as. Fazemos isso. E foi pensando nisso que eu elaborei uma historiazinha bem interessante. Como as nossas crianças não estão presentes, vou contar para as crianças mais vividas, com mais tempo de vida, que somos nós. Amém? Um fato interessante aconteceu num tempo fictício, num tempo imaginário, em uma cidade também imaginária, uma cidade fictícia. Esse fato aconteceu em uma igreja também fictícia. Mas uma coisa era fato nesta igreja. Essa era uma igreja onde o seu pastor e os membros eram gansos. Gansos. Todos nós já vimos gansos. Da mesma família dos patos, dos marrecos, os gansos. Um animal bastante interessante, com um andar muito engraçado. Como eles andam engraçados? E há muitas pessoas que andam de maneira semelhante a gansos. Eu mesmo tenho um cunhado que ele tem um andar bem parecido. Tanto é que ele foi apelidado por nós por cunhado ganso, devido ao andado, né? Todo rebolando, todo engraçado. Mas nessa igreja, nesta cidade fictícia, nesse tempo fictício, o pastor Ganso, ele tinha uma mensagem muito boa, muito pertinente, muito perspicaz, cheia de poder, cheia de autoridade. E ele ministrava a palavra todos os domingos, de manhã na escola dominical, à noite no culto solene, aos irmãos gansos. Fato interessante é que todos os domingos, bem cedo pela manhã, os pais gansos reuniam suas esposas, seus filhos, e caminhavam todos em direção à igreja, para ouvir a mensagem que seria pregada na escola dominical ou no culto solene de domingo à noite pelo pastor Ganso. Uma coisa que acontecia naquela cidade e que deixou o pastor Ganso muito entristecido é que os irmãos gansos, eles não correspondiam à mensagem, às mensagens que eram pregadas. Eles simplesmente ficavam inertes, eles ficavam desinteressados, desanimados. E ele via que a sua igreja estava entrando em um processo de escasseamento de membros, de irmãos. À medida que o tempo ia passando, os irmãos iam lentamente abandonando a igreja. E todos os domingos o pastor Ganso fazia um apelo convincente. Mas o apelo que o pastor Ganso fazia nas escolas dominicais e nos cultos solenes de domingo à noite eram inúteis. Os irmãos não respondiam. As mensagens, os apelos pareciam entrar por um ouvido e sair por outro. Determinado dia, pastor Ganso, numa atitude de oração e reflexão sobre o comportamento da igreja, sobre o comportamento dos irmãos, ele chegou à seguinte conclusão: creio que Deus havia mostrado para ele ausência de caráter na vida da igreja. Ausência de caráter na vida dos fiéis, dos irmãos. Ausência de caráter na vida dos pais gansos, que provavelmente, talvez, não cuidava
não assumiam a responsabilidade espiritual sobre suas esposas gansas e os seus filhos gansinhos. O fato é que esses irmãos estavam abandonando a igreja devido à falta de caráter. Mas eles continuavam indo à igreja, mas não respondiam aos apelos. Eles não se sentiam motivados, estimulados a trabalharem em prol do crescimento da obra do reino de Deus nessa cidade de Gansolândia. E isso entristeceu muito o pastor. Domingo após domingo as mensagens eram pregadas, mas aqueles irmãos gansos não respondiam. Continuavam no mesmo comportamento, do mesmo modo, até que, tristemente, um dia a igreja fecha as portas devido à falta de caráter firme daqueles irmãos. Heráclito, um filósofo grego da antiguidade clássica, muitas vezes chamado como sendo um doido, um louco. Ele tinha uns pensamentos extraordinários. Influenciou muito na educação grega, na filosofia grega. Influenciou muito no modo de pensar do mundo ocidental. Influenciou muito também nos primeiros pais da igreja. As construções dos seus escritos, dos seus códigos e códices teológicos, da sua escritura dogmática, foi muito influenciado por esse filósofo chamado Heráclito. Todos os dias ele tinha um hábito muito interessante e muito intrigante também. Ele percorria toda a cidade, às vezes no período da manhã, às vezes ao meio-dia, até por volta de 3, 4 horas da tarde, às vezes à tardezinha já escurecendo. O fato é que ele percorria toda a cidade pelas ruas, pelos becos, valados, por todos os lugares, segurando e carregando uma lamparina acesa nas mãos. E ele caminhava aí como quem procurava de um lado para o outro alguma coisa que ele tivesse perdido. E ele caminhava e as pessoas passavam e olhavam ele de largo, de longe. Mas esse cara é doido. Como é que pode uma coisa dessa? Em pleno sol do meio-dia, o sol escaldante, o sol rachando o chão. Esse homem louco com uma lamparina acesa procurando algo. Até que finalmente alguém resolveu se aproximar diante de Heráclito. Falou, mas todos os dias eu o vejo com essa lamparina nas mãos, procurando alguma coisa, como quem tivesse perdido algo. Você porventura perdeu alguma coisa? O que é que você procura? Heráclito respondeu calmamente para aquele senhor, eu procuro um homem de caráter e não consigo encontrar. Todos os dias eu saio pela manhã com uma lamparina nas mãos e procuro um homem de caráter. Um homem que tenha um caráter firme e não encontro. Apóstolo Paulo, falando sobre esse homem, ele vai dizer o seguinte: não há um só justo sobre a face da terra. Não há um só que faça o bem e que nunca cometa erros. Não há, portanto, nenhum homem de caráter sobre a face da terra. Não há. A menos que, o apóstolo Paulo vai dizer mais tarde, que este homem tenha sido encontrado por nosso Senhor Jesus Cristo e tenha sido submetido a um processo de regeneração. A única maneira de um homem ímpio, de um homem corrupto, ser transformado em um homem de caráter é através do processo regenerativo estabelecido e imposto por Deus através de nosso Senhor Jesus Cristo.
E Jesus Cristo fala sobre isso em João capítulo 8, versículo 32, quando ele diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo o apóstolo Pedro, retificando essas mesmas palavras de nosso Senhor, vai dizer: porque fomos e somos regenerados pelo poder da palavra transformadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não há um homem só de caráter sobre a face da terra, a não ser, exceto aquele que tenha sido encontrado e transformado pelo poder regenerador de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, recriado novamente. E eu creio que nós fomos recriados pelo poder recriativo, recriador de Deus o Pai através de Jesus Cristo. Portanto, fomos recriados à imagem e à semelhança de Cristo, como afirma o apóstolo Paulo. Eu quero falar com vocês, refletir com vocês nesta noite sobre o seguinte tema: um homem de caráter. Um homem de caráter. E convido vocês a abrirem comigo a palavra de Deus no livro de Neemias, capítulo 1. Neemias, capítulo 1. O problema que nós levantamos para resolvermos, à luz desse texto, é o seguinte: quais são os sinais? Quais são as evidências que revelam um homem de caráter? Quais são as evidências que revelam um homem de caráter? Neemias capítulo 1, a partir do versículo 1 até o verso 4, nos diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu é o mês de dezembro, tá? Em Israel. No ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém. Vamos orar. Bendito Deus e Pai Celestial, nesse momento nós invocamos a Ti, ó Deus, bem como a direção do Senhor para a ministração do ensino da Tua Santa Palavra, ó Deus. Reconheço o quão sou pequeno, insignificante, impotente diante de tão grandiosa e majestosa palavra do Senhor, ó Deus. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, tenha misericórdia dos Teus filhos presentes aqui. Todos estamos necessitados, carentes por ouvir aquilo que o Senhor verdadeiramente quer dizer aos nossos corações. Portanto, Senhor, esteja nos anulando e usando-nos apenas como uma ferramenta do Senhor para o ensino e para a edificação da Tua igreja neste lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o texto nos mostra claramente que tanto Judá como Jerusalém haviam sido acometidas por várias invasões sucessivas de países e nações estrangeiras. Os babilônicos invadiram Jerusalém, invadiram Judá, fizeram de judeus escravos,
levaram muitos, milhares deles cativos para os seus países e lá os fizeram escravos. Depois vieram os sírios, depois os assírios e por último veio o rei da Pérsia e os persas. Israel, todo Israel, principalmente Jerusalém e Judá, foram vítimas de 4 invasões sucessivas de nações estrangeiras que invadiram e assolaram toda Jerusalém, todo o Judá, não deixando pedra sobre pedra. O templo foi jogado ao chão, as cidades foram destruídas, foram queimadas, mulheres foram violentadas, estupradas, foram feitas escravas, outras se tornaram concubinas nessas nações. Os muros foram derribados de tal maneira que toda Jerusalém e toda Judá ficou apenas cinza sobre cinza. Não havia nada, absolutamente nada. As lavouras foram destruídas, toda a plantação, tudo de que eles necessitavam para a sua subsistência foram destruídos. Não sobrou nada. Neemias, ele é a personagem principal desse livro. Neemias ocupava uma posição proeminente na Pérsia, junto ao rei Artaxerxes. Ele tinha uma posição privilegiada. Ele servia junto ao rei Artaxerxes, rei da Pérsia. Ele tinha uma vida aparentemente boa, uma vida aparentemente tranquila. Ele foi trasladado de uma situação e condição de escravo para ser o servidor junto ao rei Artaxerxes. Ele ocupava uma posição ali em que ele era o provador, o experimentador das bebidas que o rei Artaxerxes haveria de beber. Por que ele fazia isso? Para que o rei não viesse a cometer o risco de tomar algum tipo de bebida envenenada. Então, esse homem, Neemias, ele ocupava uma posição de frente. Ele estava pronto, disposto a doar, a entregar a sua vida para que o rei Artaxerxes pudesse viver experimentando estas bebidas que o rei haveria de tomar. Neemias era um homem fiel ao rei Artaxerxes. Artaxerxes não achou nele nenhuma falha. Artaxerxes viu em Neemias um homem de caráter firme. Um homem cujo caráter era firme, inabalável. Ele não oscilava em nenhum só momento. As palavras de Neemias eram firmes, eram sólidas, eram palavras fortes e convincentes. Neemias não se deixava abalar por qualquer coisa. Não era um homem que tinha um espírito fragilizado. Não era um homem que estava vulnerável às artimanhas dos inimigos. Muito pelo contrário, ele tinha uma personalidade, sobretudo um caráter firme. Era um homem que também achou graça aos olhos de Deus. A palavra de Deus, a luz, o texto nos mostra que Neemias achou graça aos olhos de Deus. Isso nos revela que Deus viu também nas pessoas do homem Neemias, um homem de caráter firme. Um homem cujo caráter era inabalável. Deus, assim, resolve na sua soberana vontade chamar Neemias e o submete a um período de preparação para que ele pudesse retornar a Israel e reconstruir, ou pelo menos iniciar um processo de reconstrução e restauração das cidades de Jerusalém e de Judá. Eu lembrei agora da nossa escola bíblica dominical, quando nós estávamos estudando sobre o sucessor de Elias, Eliseu. E uma pergunta nos foi feita na escola dominical e nós refletimos sobre a questão, que era exatamente sobre o sucessor de Elias.
e alguns sucessores dos profetas. E nós chegamos a uma conclusão bastante interessante. É que se olharmos para as Escrituras Sagradas, a começar de Moisés, nós veremos que todos os sucessores, Josué como sucessor de Moisés, Eliseu como sucessor de Elias, os discípulos como sucessores de Cristo Jesus, e mais tarde o apóstolo Paulo também como sucessor de Cristo Jesus, todos eles tiveram um chamado específico por Deus. Todos eles foram chamados por Deus. E depois do chamado, todos eles foram submetidos a um período de preparação, a um período de treinamento. Josué caminhou cerca de 40 anos com Moisés no deserto. Foram 40 anos de treinamento, 40 anos de aprendizado. Elias caminhou por 4 anos, Eliseu caminhou por 4 anos, lado a lado com Elias. Várias vezes o profeta Elias falou, fique em casa, não há necessidade de você vir comigo. Eliseu diz, eu não me arredarei do teu lado, jamais te abandonarei. Eu preciso aprender para poder ensinar. Os discípulos caminharam 3 anos seguidos, lado a lado com o Supremo Mestre. Aprenderam teologia diretamente de Deus, o Pai, para ensinar. Isso tem que nos mostrar alguma coisa. Tem que nos ensinar algo. E nenhum deles foram consagrados ou ordenados sem antes passar por uma sabatina. E eu me lembro de quando Jesus Cristo, depois da sua ressurreição, pegou Pedro e o levou à parte para uma conversa a sós com ele. Uma conversa particular. E Jesus se dirige a ele, Pedro, essa é a sabatina que irá realmente definir se você está apto ou não para o exercício do ministério. Pedro, então diga, Senhor. Jesus disse, tu me amas, Pedro? Pedro responde, Senhor, eu te amo. Jesus diz para ele, então vai apacentar minhas ovelhas. Pedro amava de um jeito bem diferente. Depois Jesus pergunta segunda vez, Pedro, você me ama? Pedro responde, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então vai, apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira e última vez, Jesus inquire de Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro abaixa a cabeça, entristecido, e começa a chorar. E responde, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse, então agora vai e apacenta as minhas ovelhas. Na primeira mensagem, mais de 3.000 almas se renderam aos pés de Jesus. Na primeira mensagem de Pedro, ele foi submetido a uma sabatina final. Neemias também foi submetido. E ele foi aprovado por Deus. Neemias era um homem de caráter espiritual firme, porque ele confiava plenamente em Deus. E o texto nos mostra isso claramente, quando diz aqui no versículo 2, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então eu perguntei-lhes, Neemias se dirigiu a Anani e a alguns dos outros irmãos que vieram de Jerusalém e de Judá, e ele faz perguntas sobre a real situação de Jerusalém e a real situação de Judá. Ao mesmo tempo, Neemias pergunta, como vão os meus irmãos lá em Jerusalém? Como vão os meus irmãos lá em Judá? Qual é a atitude que revela que Neemias era um homem de caráter espiritual firme? Ele se preocupava com Jerusalém, com Judá e com seus irmãos. Todos nós sabemos que Israel, no Antigo Testamento, é a luz, a sombra do que haveria de vir no Novo Testamento.
Todos nós sabemos que Israel é a sombra da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz do Novo Testamento. Se nós cremos nisso, como de fato eu creio que cremos, então podemos dizer que Neemias estava preocupado com a igreja do Senhor no Antigo Testamento, diferentemente daqueles membros gansos que iam para a igreja domingo após domingo e não tinham nenhuma atitude de preocupação para com o crescimento da igreja, não demonstrava nenhuma atitude em que pudesse evidenciar o seu caráter espiritual firme. Neemias, ao contrário, ele demonstra preocupação, ele inquire Anani como está a real situação e condição de Israel, de Jerusalém, de Judá. Como estão aqueles que ficaram, o remanescente que conseguiram escapar dessas 4 ondas invasoras? Como é que eles estão conseguindo sobreviver, se é que estão sobrevivendo? Neemias estava preocupado com a situação daqueles que lá ficaram. Ele não estava preocupado com ele mesmo. Neemias não estava preocupado com a sua posição junto ao rei Artaxerxes. Ele não estava preocupado com o salário que ele recebia ali. Mas ele tinha uma preocupação que permeava, que invadia e o incomodava dioturnamente, que era a preocupação com a igreja do Senhor e com os irmãos que ali estavam. Queridos, o que é que tem ocupado a nossa mente? Qual é o centro das nossas preocupações? Eu ouço todos os domingos, na escola dominical, no culto à noite, um apelo por parte da liderança e principalmente por parte do nosso pastor. Não faltem à igreja. Nós temos uma escola dominical que está crescendo maravilhosamente. Muitos estão aprendendo muitas coisas. Pastores, professores se empenhando, se envolvendo no estudo, no aprendizado, para ministrarem melhor aos irmãos. Mas, infelizmente, muitos de nós não nos sentimos incomodados. Não reagimos aos apelos. Ficamos como aqueles irmãos naquela igreja fictícia de Gansolândia, inertes. É como se as mensagens, os apelos entrassem por um ouvido e saíssem por outro. Isso mostra que a nossa preocupação, o centro das nossas preocupações não é a igreja do Senhor. Não é a vida dos nossos irmãos. Não é. A primeira atitude que revela que Neemias era um homem de caráter é a sua preocupação para com Deus, para com a igreja de Deus e para com os irmãos. Olha como diz o verso 2. Veio Anani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram no cativeiro. Eu não acredito, irmãos, eu não creio que Neemias perguntou a Anani e aqueles que vieram com Anani simplesmente por perguntar, simplesmente para fazer mexerico, simplesmente para fofocar. Não acredito nisso. Mas ele preocupou porque ele sentiu uma profunda compaixão para com a igreja de Deus e para com o povo de Deus que restou, que ali ficou depois de sofrer essas 4 sucessivas ondas de invasão. Ele estava preocupado com a igreja, preocupado como que aqueles irmãos estavam vivendo ali. E a prova disso está no versículo 4. Neemias não perguntou simplesmente por perguntar. O versículo 4 nos responde: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei. Jejuei e orei. Ele não fez uma pergunta simplesmente por fazer.
mas o seu coração estava por demais preocupado com a igreja do Senhor e preocupado com a vida daqueles irmãos. Para muitos de nós, tanto faz se a igreja continua aberta ou não. Se os irmãos vêm à igreja, na escola dominical ou nos cultos, ou não. Não nos preocupamos. Muitos de nós não nos assentamos, não nos choramos, não oramos em favor deles, não jejuamos em favor deles. Mas Neemias mostrou ser um homem de caráter espiritual firme, mostrando a sua preocupação para com a igreja do Senhor e para com os irmãos. Uma segunda atitude que aparece no texto aqui é a atitude da oração. Neemias não era um homem de caráter firme, que somente se preocupava com a igreja e com os irmãos, como é um homem que transformava a sua preocupação em ação. E ele fez isso, ele transformou a sua preocupação em ação. Ele orou ao Senhor. Os versículos de 1 a 3 nos mostra isso claramente. Mais precisamente o versículo 4 que diz: e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei, e por alguns dias eu estive jejuando e orando perante os céus. Orando e jejuando perante os céus. Irmãos, Neemias percebeu a necessidade da oração aqui. Não havia somente as coisas, não poderia resolver todo o problema de Jerusalém, de Judá, da igreja do Senhor e daqueles irmãos, não seriam resolvidos apenas com mera preocupação. A preocupação teria que ser transformada em ação, em ato. E Neemias faz isso, ele começa a orar, ele começa a jejuar, porque ele sente a necessidade da oração quanto ao destino daquela igreja, quanto ao destino daqueles irmãos. Ele se preocupa e ele age, ele ora, ele jejua, e ele jejua por um longo período de tempo. Ele começa a orar e a jejuar no mês de dezembro, no dia em que ele tomou conhecimento da real situação de Jerusalém e de Judá. E ele somente vai voltar a se alimentar no mês de abril, que é o mês de Nissan. 4 meses consecutivamente, Neemias se coloca de joelhos numa atitude de jejum e de oração em prol do destino da igreja do Senhor que ficara em Jerusalém e em Judá, e em prol da vida daqueles irmãos, daquelas famílias que ali estavam. Ele não fica quieto, parado, inerte, desanimado, desiludido, lamentando e chorando e murmurando, e muitas vezes com pensamentos e palavras negativas, dizendo: isso aí não tem mais jeito não, essa igreja não tem mais jeito, já estou cansado, esse povo é um povo de dura cerviz, ano após ano, experiência após experiência, invasão após invasão, e essa igreja não emenda, não toma tipo, ela não conserta. Neemias não começou a lamentar, a chorar e a balbuciar murmurações contra a igreja. Pelo contrário, ele ora em favor dela, ele jejua em favor dela, em favor daquela igreja. E o que leva ele a tomar essa atitude? Os versículos nos mostram claramente quando Anani começa a apresentar a ele o relatório daquele povo. Versículo 3, ele diz: e disseram-me os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão. Ele vai agora
apresentar o relatório da atual e real situação e condição daqueles irmãos. Eles estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém derrubado, ofendido, todo destruído, rachado, de cima e embaixo. E as suas portas foram todas queimadas a fogo. O povo estava numa situação e condição de extrema miserabilidade, numa situação e condição de extrema pobreza. Eles estavam vivenciando ali uma situação de aflição sem precedentes, miséria. Não tinham mais o que comer. Todas as suas lavouras tinham sido destruídas pelas 4 sucessivas ondas de invasão. Foram destruídas. Toda a alimentação foi embora. Perdeu-se tudo. A ausência de alimento deixou os corpos, os organismos vulneráveis a toda sorte de contaminação, de virose, a toda sorte de enfermidades. Muitos começaram a adoecer e foram se acentuando, se agravando mais e mais, até que finalmente morriam, um após o outro, devido à falta de alimento, à desnutrição, à vulnerabilidade, às viroses, às enfermidades e, sucessivamente, à morte. Neemias refletiu sobre isso. Neemias estava preocupado com isso, com a fome, com a desnutrição daquele povo, com as enfermidades que estavam assolando constantemente a vida daqueles irmãos. A falta de alimento verdadeiro, a falta de alimento real de que precisamos, a falta de alimentos certos, de alimentos adequados ao nosso organismo, nos leva à vulnerabilidade, ou seja, à facilidade de sermos acometidos por toda sorte de virose e enfermidade. Do mesmo modo, irmãos, a falta de alimento espiritual adequado, a falta de alimento espiritual certo, nos leva à fraqueza, à desnutrição espiritual, à vulnerabilidade espiritual, de maneira que somos expostos a toda sorte de viroses malignas, de ensinamentos perversos, de ensinamentos contrários à palavra de Deus, porque não nos alimentamos adequadamente da palavra do Senhor. E Neemias percebe isso, que aquele povo precisava de receber uma alimentação adequada às suas necessidades. Domingo passado, na escola bíblica dominical, eu comentei com os irmãos, dizendo que eu estou muito preocupado com a nossa igreja. Os irmãos que ali estavam. Os irmãos que ali estavam puderam ouvir, né? Eu disse, irmãos, eu estou muito preocupado, porque parece que a nossa igreja não quer realmente ouvir o que Deus quer dizer para nós. Mas como assim? Eu falei, não quer. É a impressão que dá. Mas por que se diz isso? Nossa igreja precisa de vitória, de libertação. Vitória sobre os ensinamentos falsos. Vitória e libertação sobre tudo aquilo que prende a igreja a atos e atitudes que contradizem, que se opõem à palavra de Deus. Porque eu acredito que não somente a liberdade, mas a vitória sobre todo o mal, ela somente é possível através do conhecimento da palavra de Deus. O que precisa ser ensinado, ministrado, para que a igreja possa ser liberta e chegar à vitória, é um verdadeiro ensino da palavra de Deus. Isso vai doer, vai machucar muitos, mas precisa ser ensinado.
Enquanto nós estivermos aqui na terra, a missão da liderança da igreja, a missão dos pastores, dos obreiros, é ensinar com fidelidade a palavra de Deus. Não importa o que aconteça, não importa, mas precisa ser ensinado. Porque é através do ensino verdadeiro, genuíno da palavra de Deus, que a igreja chegará à libertação e à vitória sobre todos os males que assolam a sua vida. É o conhecimento da palavra de Deus. Tem que ser ensinado. Quando nós estudamos o rei Acabe, domingo passado, nós vimos que Acabe não queria ouvir a palavra de Deus. Ele menosprezou, ele rejeitou a palavra de Deus, dizendo: vai e consulta a Baal, se eu vou ou não viver. Acasias era um homem que nasceu dentro da igreja. Era um homem que conhecia os preceitos, a lei do Senhor. E, no entanto, ele se revoltou contra Deus. Ele virou as costas para Deus. Ele rejeitou a palavra de Deus. Por isso teve um fim trágico. Teve um fim trágico. Então, irmãos, eu quero concluir a nossa mensagem dessa noite dizendo o seguinte: o que é que nos desafia para que nós possamos ser homens, mulheres e jovens de caráter? Uma igreja de caráter. Nossa preocupação não pode ser somente conosco mesmo. Nossa preocupação tem que ser com o reino de Deus, com a obra do Senhor. Nossa preocupação tem que ser com a igreja do Senhor e com a situação, a condição de cada um dos irmãos, porque o outro é responsabilidade nossa. Neemias entendeu isso, irmãos. Neemias entendeu isso, né? Então eu acredito que essa atitude de Neemias, ela o desafiou e também nos desafia. A atitude de nos colocarmos de joelhos numa atitude de oração e jejum em favor da nossa igreja e das nossas famílias. E que Deus possa, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, levantar homens, mulheres, jovens e crianças de caráter firme na nossa igreja, em nome de Jesus. Vamos orar. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por esses momentos, ó Deus, na presença do Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado pela palavra do Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha nos despertar, nos incomodar, que nós possamos buscar incansavelmente, ó Deus, atitudes de caráter como as de Neemias, ó Deus. Nos ajude, ó Deus, porque somos fracos e precisamos do Senhor, precisamos da tua ajuda, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Palavra maravilhosa, né, irmãos? Bom, o Reinaldo já preparando aqui para louvar o Senhor. Meus irmãos, Deus falou conosco hoje. E o que muito me alegra aqui neste lugar é que Deus sempre está falando com a gente, né? Então eu tenho certeza que se você abraçou, absorveu esta palavra, Deus vai te usar poderosamente. Bom, Reinaldo, vem louvar, meu querido. Enquanto o bom Reinaldo vai estar louvando nesta noite, nós vamos tirar a oferta nesta hora, amém? Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Logo após o bom Reinaldo, nós vamos estar fazendo aqui uma apresentação para o nosso evangelista mais novo aqui do setor universitário. Aleluia. E aí, companheiro?
Aleluia. Graças a Oh, Deus. glória. A paz do Senhor. Eu estou feliz de estar aqui para adorar e bendizer o nome do Senhor. Depois de uma palavra abençoada dessa, só me resta adorar o Senhor. É verdade, aleluia. Né? Eu sentado ali escutando as cantoras e ela me fez voltar lá na minha adolescência. Então hoje foi tudo de bom a minha vinda aqui. Amém. Né? Eu vou adorar o Senhor com uma música. E esta música mexeu muito comigo esse ano. Eu comecei a escrever ela no início do ano, parei. Aí com essa reviravolta aí, que a gente perdeu muitos amigos, eu terminei ela e coloquei no CD novo. Então vamos adorar o Senhor. Pode soltar, meu amigo. Amém? Reflete bem nessa letra comigo. Pode pôr mais retorno para mim. Oh, glória! Jesus. Minhas lágrimas secaram, já não tenho mais palavras. Ajoelho diante dele e começo a gemer. O som que sai da minha boca, o Espírito pode entender. Ele conforta, ele traduz, leva diante de Jesus e diz: ajude a vencer. Me ajude a vencer, Senhor. Me ajude a vencer. Oh, me ajude a vencer, Senhor. Senão eu morrerei. Oh, glória! Não é fácil para ninguém. E não foi fácil para você esse ano, né? Oh, glória! Aleluia! Jesus! Só meus lábios ainda movem, só consigo sussurrar. O Espírito Santo está juntinho para ouvir o que tenho para falar. Não retires de mim o teu Espírito, Senhor Jesus. Eu quero prosseguir. Oh, não retires de mim o teu Espírito, Senhor Jesus, senão eu morrerei. Me ajude a vencer, Senhor. Me ajude a vencer. Me ajude a vencer, Senhor. Senão eu morrerei. Me ajude a vencer, Senhor. Me ajude a vencer. Oh, me ajude a vencer, Senhor. Senão eu morrerei. Oh, glória! Aleluia! Tu és santo, Jesus.
Eu pensei que não ia conseguir, mas o Senhor me ajudou a vencer. Aleluia. É muitas percas, mas sabemos que vamos encontrar lá, né? Amém. Fique firme, adora o Senhor, exalta Ele. Tudo é permissão do Senhor Jesus. Oh, maravilha. Uma salva de palmas para Jesus, igreja. Aleluia. Meus irmãos, eu quero apresentar a vocês hoje o evangelista mais novo aqui da nossa igreja.